Gálatas capítulo 1, nós faremos a leitura de todo o capítulo. Gostaria que os irmãos acompanhassem com bastante atenção a leitura do texto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, ou seja, a lei. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus ao meu respeito. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, Deus. Nós precisamos nos colocar diante dela, com temor, com reverência, com respeito. Deus, que o Senhor produza isso em nosso coração nesse momento, Pai. Apreço, desejo pela Tua palavra, para que esse tempo aqui, Deus, não seja desperdiçado. Que o Senhor possa, Deus, lançar do nosso coração tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo, Deus, que pode roubar a Tua mensagem aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele já havia passado pela região da Galácia. Paulo se converte, passa um tempo bom se preparando, e na sua primeira viagem missionária, depois de ter passado por Atenas, Paulo chega na região da Galácia. E Paulo, um dos grandes desafios de Paulo foi confrontar a mentalidade grega, extremamente filosófica, aquele raciocínio muito bem construído. E Paulo prega em Atenas que o que o libertou não foi palavra de homem,
não foi profundidade de filosofias, mas foi a simples mensagem do Evangelho. E quando ele chega na Galácia, ele chega reforçando esse ensinamento. Que ele havia sido salvo pela graça de Deus, que ele havia sido salvo pela misericórdia, mediante a fé em Cristo. Então Paulo deixa aquele trabalho plantado, sai da Galácia, e passado um tempo, Paulo começa a receber notícias ruins. Porque havia na igreja um grupo chamado de judaizantes. O que eram os judaizantes? Judeus que supostamente haviam se convertido à fé cristã. Pessoas que aderiram à mensagem do Evangelho e que pareciam ser irmãos. Só que tinha um problema muito grande. Enquanto esses judaizantes estavam entre judeus convertidos, os ensinamentos desses judaizantes eram combatidos, porque o que é que eles pregavam? Olha, é o seguinte, nós cremos em Jesus, de fato Jesus morreu na cruz por nós, só que o que ele fez foi tornar a salvação possível. E vocês precisam de algumas outras coisas para que vocês sejam recebidos por Deus, para que vocês sejam salvos. E qual eram esses pequenos detalhes que eles acrescentavam? Os judaizantes falavam, vocês que são gentios, vocês precisam circuncidar os filhos, e vocês que são adultos precisam ser circuncidados. Vocês precisam guardar toda a tradição da lei, a tradição religiosa. E vocês também precisam cumprir toda a prescrição alimentar. Vocês não podem comer sangue, vocês não podem comer carne de porco. E isso eles falavam, vocês precisam cumprir esses ritos para que vocês de fato sejam salvos. Paulo, quando fica sabendo disso, Paulo fica extremamente irritado, porque ele fica sabendo que os crentes da Galácia, daquela região, estavam assimilando aquele tipo de ensino. Eles estavam de fato aderindo àquela novidade, tomando aquilo para si como verdade. Muitos estavam se circuncidando, muitos estavam já guardando as prescrições da lei. E talvez a gente tenha alguma confusão na hora de entender essa questão de guardar a lei. Gente, a lei do judeu, a lei que Deus deu para Moisés, era dividida em três diferentes objetivos da lei. Primeiro, o judeu, o povo de Deus, judeu não, o hebreu que saiu do Egito, ele recebe a lei. Primeiro tinha parte da lei civil. Essa lei civil dizia o seguinte, que se alguém fosse no deserto evacuar, ele tinha que enterrar depois. Dizia que se alguém construísse uma casa com um andar a mais, tinha que construir um parapeito. Então era toda uma lei de construção de uma nação que estava saindo do Egito, porque é interessante a gente perceber isso, que o povo de Deus que sai do Egito era um povo, e no momento que eles recebem a lei, eles se tornam uma nação. E é interessante porque Deus prometeu uma nação a Abraão, mas enquanto o povo estava no Egito, o povo não era nação, era um povo, porque eles não tinham um governo estabelecido, não tinham uma lei estruturada para conduzi-los. Então essa era a lei civil. Existia também a lei religiosa, chamada de lei cerimonial. Era a maneira como o hebreu deveria se apresentar para o culto. Então, aquele que tivesse tocado em cadáver, ele passava um tempo considerado impuro no sentido religioso. A mulher, no período de menstruação, ela era considerada impura no sentido religioso. Então, existia uma série de regras para esse sentido. E a outra regra era a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. E o que é que acontece? Irmãos, nós, Igreja do Senhor, nós temos compromisso com a lei moral de Deus, que ela revela a santidade e o caráter do nosso Deus. Mas nós não temos compromisso com a lei que foi dada para estruturar Israel como nação. A gente come de tudo, a gente come carne de porco, eu acho uma delícia.
Ou seja, eu não sou obrigado a cumprir aquilo, aquilo é lei cerimonial, aquilo é lei civil, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma para com aquilo. Só que os judaizantes falavam o seguinte: vocês precisam cumprir toda a lei, não é só a lei moral. Não é só a lei moral, vocês precisam cumprir tudo. E aí Paulo, quando fica sabendo que os gálatas estavam assimilando esse tipo de mensagem, Paulo fica muito bravo. E Paulo inicia o capítulo 1 fazendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo está falando isso? Porque os judaizantes estavam sendo colocados contra a mensagem de Paulo. Os gálatas estavam sendo colocados contra o ensino de Paulo por conta dos judaizantes. Os judaizantes estavam tentando descredibilizar Paulo. Falava assim: Paulo? Não, Paulo não é apóstolo. Paulo nunca viu Jesus. Vocês estão acatando isso? E Paulo já começa aqui dando aquela carteirada: eu fui chamado por Cristo, eu tenho autoridade para pregar o que eu tenho pregado. Eu tenho autoridade, eu plantei a igreja aí, e eu plantei foi baseado no Evangelho de Cristo. Ele já começa reivindicando o seu apostolado, e ele continua: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, ou seja, ele começa a saudar a igreja. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, tirei o óculos, desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então, Paulo começa a falar: Cristo morreu por vocês. Posteriormente a gente entende por que ele está falando aqui a respeito da morte de Cristo. Porque Paulo está combatendo um ensino que compromete a mensagem do Evangelho. Essa é a intenção de Paulo, é combater aquele ensino. Porque eles diziam o seguinte para a igreja da Galácia, os judaizantes: esse negócio de que vocês são salvos pela fé, cuidado com isso. Que vocês não têm obrigatoriedade alguma para com a lei, esse negócio está errado. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Então, ao invés de eles combaterem uma vida descomprometida com o Evangelho, eles começam a combater o Evangelho baseado na graça. Isso é um erro grotesco. Gente, se uma criança adoece, como é que eu vou combater aquele vírus? Matando a criança? Não, eu vou combater o vírus e não a criança. E é isso que eles estavam tentando fazer também. Querendo combater uma vida de licenciosidade, uma vida descomprometida com a lei de Deus, eles falavam: não, tem que cumprir a lei para a salvação. Só que Deus nunca deu a lei como sistema de salvação para o povo dele. Nunca. Ninguém nunca foi salvo pelo cumprimento da lei, gente. Ninguém, homem algum, foi salvo pelo cumprimento da lei. E às vezes a gente tem essa ideia de que, não, o pessoal do Velho Testamento era salvo pela lei. Não eram salvos pela lei. Eles eram salvos pela graça, mediante a fé. Fé em quem? Quando eles sacrificavam, quando eles ofereciam um sacrifício a Deus, eles tinham consciência de que o pecado deles estava sendo perdoado, porque um animal morria no lugar deles, que eles deveriam estar ali, morrendo. Ou seja, por crerem que Deus perdoava os seus pecados por conta do sacrifício do Cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo, eles eram salvos, eles eram perdoados. Só que os doutores da lei entenderam que a lei foi dada como sistema de salvação. Compreenderam tudo errado. E a gente às vezes vê alguns cristãos, né, não, com admiração com os rabinos, né, começa aquela judaização da igreja. Gente, um escriba não convertido, ele não tem condição de interpretar o Velho Testamento como você e eu temos. Tanto que Jesus, quando vem, os escribas e fariseus, os doutores e teólogos da lei, não conseguiram identificar Jesus como o Senhor, como o Salvador, como o Messias, porque interpretaram errado.
Então, qual é a mensagem que Paulo traz para a igreja da Galácia? Paulo fala aqui nesse capítulo 1 sobre a singularidade do Evangelho. Paulo começa a dizer para aquela igreja, o Evangelho é algo singular. O Evangelho não há nada a que possa ser comparado. O Evangelho é uma mensagem sublime. E ele começa aqui a defender a sua tese. E a primeira coisa é, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é singular, por conta do seu conteúdo é imutável. Primeira coisa que nós precisamos entender, o seu conteúdo é imutável. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é imutável. Homem algum pode mexer nessas estruturas, nem acrescentar, nem tirar, nem fazer uma releitura diferenciada, uma reinterpretação. O Evangelho é imutável. Olha comigo o verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, da graça de Cristo, para outro evangelho. Essa palavra passando, alguns aí têm abandonando, né? Admira-me que muitos estão abandonando. E essa palavra, a raiz grega, era uma palavra muito utilizada no sentido político, no sentido filosófico e no sentido também militar. É como se ele dissesse o seguinte, vocês estão desertando, vocês estão abandonando algo muito sério. Vocês são desertores da mensagem. Vocês estão abandonando aquilo que Deus estabeleceu como verdade sobre vocês. Vocês não podem fazer isso. E Paulo começa aqui a excluir, gente, qualquer possibilidade de salvação e uma mensagem que seja diferente daquilo que Cristo já estabeleceu. O verso 2 é o que ele fala. Verso 7. O qual não é outro. Interessante isso, que Paulo fala assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Só que aí Paulo vem e corrige o que ele acabou de falar. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter, distorcer o evangelho de Cristo. Ele fala, vocês estão aderindo a outro evangelho, que na verdade nem é outro. Não existe evangelho fora do que vocês já conhecem. E me admira, eu tô aqui bobo. Eu estou chocado porque vocês já abandonaram tão rápido. Passei tanto tempo no meio de vocês, ensinando, pregando, doutrinando vocês. E com tão pouco tempo vocês começam a abandonar essa mensagem. A mensagem pela qual vocês foram salvos, vocês foram alcançados. Agora essa mensagem já não é suficiente. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. E ele vem e repete, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Paulo falou, se um dia eu ou qualquer apóstolo ou qualquer homem chegar aí e falar assim, gente, teve uma mudança aí. Teve algumas mudanças, a gente vai precisar fazer alguns ajustes na mensagem que foi levada a vocês. Ou mesmo que um anjo, se vocês não confiarem nos homens, mesmo que um anjo apareça, dizendo, eu trago a mensagem de Deus. O evangelho vai ser reformulado. Ele fala que seja amaldiçoado o homem que fizer isso, porque o evangelho é imutável. A mensagem de Cristo é imutável. E a pergunta é, gente, que evangelho é esse? O evangelho é uma boa nova. O evangelho é uma notícia. Tanto que usar essa expressão, viver o evangelho, é até meio complicado, porque evangelho não é regra de vida. Evangelho é uma notícia. E nós somos chamados a crer no evangelho, a crer nessa mensagem. Mas quando o evangelho nos alcança, o evangelho nos direciona à lei de Deus. E a gente passa a amar, a gente passa a seguir a lei de Deus.
por amor e por gratidão. É a consequência da obra de Cristo na minha vida. E essa é a mensagem do Evangelho. Você e eu somos pecadores. Não existe nada em nós que possa despertar o interesse de Deus, a não ser o próprio amor dele por nós. E nós não podemos, de forma alguma, tomar qualquer iniciativa para restabelecer essa relação com Deus. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Se eu pego um microfone desse aqui, despluguei. Vocês acham que esse microfone vai voltar a funcionar normalmente? Por si só? Não, já deram a resposta, não. Vai precisar que alguém venha, o cabo, conecte no microfone, para que ele volte a ter a funcionalidade dele. É a mesma coisa. Nós somos pecadores e somos incapazes de mudar essa realidade. Mas essa má notícia é acompanhada de uma boa notícia. Deus tinha um plano redentivo. E através da encarnação do seu Filho Jesus, toda a ira por conta do nosso pecado, toda a santa ira de Deus que seria direcionada a nós, ela é lançada sobre Jesus Cristo. E por conta da morte de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita. E nós somos perdoados por Deus. Nós somos representados por Cristo diante de Deus. Como a gente cantou, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E como Paulo fala em Efésios, isso não vem de nós. É o dom de Deus. A fé não vem de nós. Até a capacidade para crer é Deus quem nos dá. É aquela famosa cena no dia dos pais ou da mãe, né? O pai chega e pergunta: filho, você vai me dar um presente? Ô pai, eu até queria, mas eu não tenho dinheiro. Aí o pai toma o dinheiro e o menino compra o presente. É a mesma coisa. Você só pode ter fé em Deus porque Deus colocou a fé em você. É um dom de Deus. É o dom de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E você é salvo quando você crê nessa verdade. Não é só crer intelectualmente. Você que nasceu e foi criado na igreja. Simplesmente crer, e Tiago fala isso. Porque crer no sentido intelectual, até os demônios creem e tremem diante dessa verdade. Mas é crer com o coração, é a fé salvífica, é a fé que traz transformação e redenção para o homem. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo. Não existe participação minha nisso. E aí talvez você esteja se perguntando o que muitos judaizantes se perguntavam. Quer dizer que então eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, isso é prova de que você não foi salvo. Essa visão descomprometida com o Evangelho é o resultado de uma má compreensão da graça. Alguém que pensa assim, ele não foi alcançado. Ele precisa se converter. Ele entendeu intelectualmente a mensagem do Evangelho, mas isso não desceu para o coração, porque um regenerado não pensa assim. Um regenerado não é irresponsável com a sua vida. Quando ele peca, ele chora. Ele busca quebrantamento diante de Deus. Só que os judaizantes queriam trazer algo a mais para aquela mensagem. Cristo não é suficiente. Vocês precisam guardar isso, vocês precisam guardar aquilo, vocês precisam ser circuncidados. E muitos começaram a aderir esse novo Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Cristo é imutável. A verdade de que só Cristo pode salvar o homem, isso não vai mudar nunca. A verdade de que você é incapaz de produzir obras que te salve, vai continuar. Você é incapaz. As obras é o resultado de que você foi salvo. E não um rito, um conjunto de regras para que você seja salvo. Eu busco a Deus, eu busco cumprir os mandamentos, porque Cristo me transformou, o meu coração foi regenerado, e agora eu posso atender a voz do meu Senhor. E essa é a primeira mensagem de Paulo.
o Evangelho é imutável. O Evangelho é singular, porque o seu conteúdo é imutável. Então Paulo diz, não aceite nenhuma mensagem que vá além do que vocês já receberam. Não aceite, recusem qualquer tipo de ensinamento que anule a verdade que vocês já receberam. Que para você ir para o céu, você não pode cortar o cabelo curto. De que para você ir para o céu, você não pode assistir televisão. De que para você ir para o céu, aí começa aquelas regras. Gente, isso é doutrina de homem. Isso não é doutrina de Cristo. Você é salvo porque Cristo morreu por você. E essa verdade é imutável. A Igreja Católica crê na doutrina da infabilidade papal. E o Papa ele tem a autoridade de falar ex cátedra, que quer dizer, eu estou falando em nome de Cristo. Ou seja, um Papa ele tem um poder de mudar uma doutrina, de alterar uma doutrina. Você sabia disso? Ele tem um poder de criar uma nova doutrina, de anular uma doutrina anterior. Nunca aconteceu isso, de anular. Né? Nesse tempo todo da história da Igreja Católica, esse ex cátedra só foi pronunciado acho que umas 12, 13 vezes. Mas a virgindade perpétua de Maria é uma dessas ex cátedra. Ou seja, eu acrescentei algo que não é bíblico, algo que não é verdadeiro, mas como o colegiado do romanismo bateu o martelo e sentenciou a respeito de algum assunto, de que nós podemos fazer intercessão pelos mortos, isso é acrescentar ao Evangelho. Isso é modificar o Evangelho. E quem faz isso nega o Evangelho de Cristo. A religião, a igreja, o pensamento que muda isso, ela peca contra Deus. E ela muda e anula o Evangelho. E se mudou uma vírgula do Evangelho, deixou de ser Evangelho. Deixou de ser Evangelho. Mexeu em um ponto, já não é mais. Fuja, corra para outro. Porque não é Evangelho. Queridos, mas aí entra uma questão. As pessoas questionavam, não, Paulo, com que autoridade Paulo fala isso? Com que autoridade Paulo pode trazer para nós esse tipo de exortação e bater o martelo e dizer que nós não podemos falar nada a respeito do que Cristo já disse? Quem é Ele? E Paulo traz um segundo ensinamento. O Evangelho é singular, porque a sua procedência é divina. A procedência do Evangelho vem de Deus. Deus é o dono, o autor desse conteúdo. Ele, além de ser imutável, ele pertence a Deus, é originado em Deus. E Paulo começa a falar isso a partir do verso 10. Queria que você olhasse comigo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que é que acontece aqui, gente? Os judaizantes, eles tinham o seguinte argumento com aqueles que eram gentios. Como esses gentios não tinham tanto conhecimento do Velho Testamento, os judaizantes acabavam tendo uma influência muito grande. Porque era referência para eles. E os judaizantes diziam o seguinte, Paulo está tentando agradar homens. Porque ele fala para os judeus que os judeus podem permanecer se circuncidando. Inclusive, gente, até hoje. Se um judeu que se converteu a Cristo, ele quiser circuncidar o seu filho, ele quiser continuar guardando as prescrições alimentares, ele pode fazer isso. O problema é quando ele começa a fazer isso, atribuindo salvação a esses ritos. Aí é que está o problema. Mas eu posso permanecer nisso como identificação cultural,
identificação do meu povo, sem problema nenhum. E Paulo falava isso para o judeu. Só que Paulo chegava e falava para o gentil, vocês não têm mais compromisso com isso. E os opositores de Paulo falavam o seguinte, Paulo está tentando agradar todo mundo. Porque para um adulto falar assim, você precisa se circuncidar. Falou, rapaz, nessa altura da minha idade, fazer circuncisão, ainda mais naqueles dias, sem anestesia, eu falei, rapaz, não quero isso não. Então Paulo está facilitando a vida de vocês. Só que nessa postura de Paulo está excluindo vocês do reino de Deus, porque se vocês não se circuncidarem, vocês não terão a salvação. Então eles começam a falar isso, Paulo está privando vocês de um conhecimento que é fundamental para a salvação de vocês. E Paulo vem e fala, eu não estou aqui para agradar homem nenhum. Eu estou aqui para agradar a Deus. Se eu tentasse agradar homem, se eu tentasse adequar a mensagem para ganhar uns, eu estaria falhando com o meu compromisso com Deus. E ele continua e fala o seguinte, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gente, isso é muito sério. Porque questionaram, de onde Paulo aprendeu isso? Paulo não viu Cristo? Paulo não andou com os apóstolos? E Paulo fala, eu posso requerir fidelidade a esse conhecimento que vos foi transmitido, porque eu não recebi ele de homem algum. Eu não aprendi no seminário, no curso teológico, eu recebi do próprio Cristo. Gente, sabe quem discipulou Paulo? Cristo. Sabe quem ensinou o evangelho a Paulo? Cristo. Por meio de revelação. Gente, imagina isso. Paulo fala que ele teve visões e revelações que nem era lícito falar. Paulo teve experiências extraordinárias com Deus. Cristo aparecia pessoalmente para Paulo. Ensinava para Paulo, é isso que ele está dizendo. Ele diz, o evangelho que eu passei para vocês, ele tem origem divina. Eu recebi do próprio Cristo. Ou seja, irmãos, o evangelho ele não só é imutável, como ele é originado em Deus. O próprio Cristo transmitia essa mensagem para Paulo, ensinou a Paulo. Verso 13, ele continua falando sobre isso. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse o evangelho entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. A grande questão é, Paulo está dizendo aqui, o que eles estão tentando ensinar a vocês, as coisas que os judaizantes estão obrigando vocês a guardar, eu já fiz tudo isso. Eu era um fariseu, um religioso da lei, eu guardava a lei. Tudo isso que eles estão mandando vocês fazerem, eu já fiz. E não só fiz, como eu me avantajei aos que já faziam. Na média da minha idade, eu estava além daqueles, eu me destacava entre eles, porque eu era extremamente zeloso para com a lei. Eu fui circuncidado, eu guardava a lei à risca, eu era extremamente religioso, e essa religiosidade não me salvou.
Todo esse conjunto de regras não me salvou, tanto que foi necessário Cristo se revelar a mim na estrada de Damasco, me humilhar e revelar que eu estava num caminho totalmente contrário. E que somente a fé no Filho de Deus era que poderia me trazer salvação. Então sou testemunha que essa mensagem não salva, que essa mensagem não liberta. O que salva e o que liberta é a fé em Cristo. E sabe quem me disse isso e me convenceu disso? O próprio Cristo. O próprio Cristo me trouxe essa mensagem. Interessante porque no verso 18, olha o que Paulo fala. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Gente, quanto tempo Paulo passou no deserto aprendendo o Evangelho? Depois de 3 anos. Quantos tempos os discípulos tiveram de comunhão com Cristo aprendendo o Evangelho? 3 anos. Paulo está dizendo, eu tive o mesmo tempo que os apóstolos tiveram. O mesmo ensinamento. E talvez você esteja falando, não, Paulo, esse negócio está errado. Você aprendeu outro tipo de evangelho. O seu evangelho não é igual ao evangelho dos apóstolos. Aí Paulo fala, depois de 3 anos, eu subi para Jerusalém, encontrei com os apóstolos, estive com eles, e posteriormente Paulo fala que ele recebeu a destra da comunhão. Os apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo. Porque se Paulo pregasse o evangelho diferente dos apóstolos, os apóstolos teriam rejeitado Paulo. Paulo participa do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio. Paulo tem palavra de peso ali, ou seja, os próprios apóstolos reconheceram que eu estive com Cristo. A minha conversa estava afiada com a conversa deles. Não tinha nada que distorcia. O evangelho que os apóstolos pregam é o mesmo que eu prego. E quando eu falo o meu evangelho, muitas vezes, né, o meu evangelho, Paulo está dizendo assim, é o evangelho que eu recebi de Cristo e passei para vocês. Ele vem de Deus. E isso foi confirmado pela maneira como os apóstolos me receberam. Gente, o evangelho vem de Deus. E ninguém tem autoridade de mexer naquilo que Deus estabeleceu. Homem algum, igreja alguma. O evangelho é imutável. E ele é originado em Deus. E Paulo entende isso. E ele explica isso para a igreja da Galácia. Em terceiro e último lugar, a singularidade do evangelho. O evangelho é singular por conta do seu efeito transformador. O seu efeito é transformador. Não existe mensagem que transforme o homem como o evangelho transforma. Não existe. Paulo continua falando a respeito disso a partir do verso 19. Aliás, a partir do verso 20. Aliás, a estrutura do texto entra aí a partir do 18, que eu já acabei de ler, né, mas vamos a partir do 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ou seja, até então as pessoas não sabiam sobre Paulo, mas não tinham visto Paulo, muitos irmãos da igreja. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, ou seja, estavam em Cristo, que comungavam da mesma fé, do mesmo evangelho, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo reforça, é a mesma mensagem. A própria igreja fala a respeito disso. Que hoje eu prego o evangelho que eu quis destruir. E o evangelho que eu quis destruir foi o verdadeiro evangelho de Cristo, ao qual hoje eu sou escravo. Ouviam somente dizer, nessa parte, verso 24, e glorificavam a Deus ao meu respeito.
glorificavam Deus ao meu respeito. Paulo fala, essa mensagem me transformou. E a igreja é testemunha disso. As pessoas que têm me conhecido sabem o que aconteceu comigo. Como o Evangelho mudou a minha vida. Como o Evangelho me transformou. Antes eu era um perseguidor do Evangelho. Hoje eu sou um prisioneiro do Evangelho. Eu prego o Evangelho. Porque essa mensagem me transformou. E esse é o terceiro ponto, irmãos. Seu efeito é transformador. O efeito no Evangelho na vida daquele ao qual ele alcança é de transformação. Não tem como alguém ser impactado pelo Evangelho, conhecer o Evangelho de maneira genuína e a sua vida não ser transformada. Não tem como. Quando eu era adolescente, na minha região tinha muito acampamento. Todo ano tinha um acampamento de todas as igrejas presbiterianas da região de Irecê. E tinha uma cidade específica que eu nunca conheci jovens tão loucos como dessa cidade. O pessoal levava bebida, cigarro, o tempo foi passando, começou a aparecer até droga nos acampamentos, por conta dessa galera. E os acampamentos davam em torno aí de 700 jovens, muito jovem. Era difícil controlar esse pessoal. E tinha um camarada que se destacava no meio deles. Menino terrível, não tinha um pingo de reverência. Respeito à autoridade nenhuma. Brigão, mentiroso, imoral. Era um terror no acampamento. Teve um dia que no meio de uma pregação, ele e o grupo dele, eles soltaram, na Bahia a gente chama de cordão cheiroso, que é aquele cordão que você toca fogo e fica um fedor danado. Aqui tem outro nome, eu não vou pronunciar. Mas, a ponto deles fazerem isso no momento de culto. E um dia alguém chegou para mim, Neilo, sabe fulano? Qual? Não, de tal cidade. Falei, daquela galerinha bem louca e tal. Falou, rapaz, se converteu. Eu falei, queira Deus. Porque aquele ali, falei, Deus abençoe. Falei, rapaz, mas converteu mesmo? Falou, converteu, o cara está firme na igreja. E no acampamento daquele ano, eu pude testemunhar aquilo. O grupo era o mesmo, mas ele já não andava junto com eles. Quando eu cheguei, ele que estava organizando tudo no acampamento, colado no pastor, comportamento totalmente diferente. O menino, na hora do louvor, cantava as lágrimas. Na hora da palavra, ele sentava ali nas primeiras cadeiras, o olho não piscava, brilhando diante de tudo aquilo que ele ouvia. Esse é o poder transformador do Evangelho. Esse é o poder transformador do Evangelho. Se alguém diz que converteu, mas o pai e a mãe dentro de casa falam assim, rapaz, não vi mudança nenhuma. Tem algo errado. Tem algo errado. Eu vou repetir uma história que eu contei, acho que aqui na terça-feira, de um pastor tentando elucidar o que é que o Evangelho provoca em nós. O pastor, irmãos, imagina que eu cheguei aqui, atrasado, eu falo, gente, me perdoa pelo atraso. Cheguei atrasado porque na estrada meu carro capotou, eu fui jogado pela janela, o caminhão passou por cima de mim, peguei um Uber, no retorno o carro capotou também, vim de mototáxi, tomei uma queda ali. Mas graças a Deus cheguei. Não tem um arranhão no homem, o terno impecável. O que é que os ouvintes vão dizer? Ou esse cara é louco, ou é mentiroso. Porque é impossível alguém ter um encontro e chegar intacto. Irmãos, a mesma coisa no Evangelho. É impossível você ter um encontro com Cristo e isso não mudar a tua vida. A maneira de tratar o esposo, a esposa vai mudar. Seu comportamento, a sua linguagem, a sua mentalidade, isso vai ser alterado, porque é isso que o Evangelho provoca. Mudança, transformação verdadeira.
E só esse evangelho poderia tornar um perseguidor no homem que mais se doou pela causa de Cristo. Só o evangelho. É por isso, irmãos, que o evangelho de Cristo é singular. Porque ele é imutável. Ele parte de Deus. E quando ele chega no homem, ele nos transforma. E não tem como você crer nesse evangelho sem aderir o pacote todo. Que é muito simples. Você é pecador. Não pode fazer nada para mudar essa realidade. E só Cristo pode te salvar. O que passa disso é do maligno. Qualquer lei estabelecida por pastor e igreja, que vá além disso, que diz que você tem que fazer isso, isso e isso, para que você complete o que Cristo começou, isso é uma mensagem do inferno que não liberta, mas aprisiona o homem. Queria concluir, irmãos, dizendo que nós precisamos confiar no Evangelho de Cristo. Nós precisamos confiar nessa mensagem de que Cristo fez tudo o que era necessário por nós. Que nós precisamos abandonar qualquer tipo de apego às nossas próprias obras. Como se Cristo fez metade e agora minha responsabilidade é fazer com a outra metade. Gente, se Deus fosse deixar 1% na nossa mão, a gente jogaria fora. Porque a gente tem essa competência. A gente jogaria fora. Cristo fez tudo. Foi a morte dele na cruz. E quando essa mensagem chega no nosso coração e a gente compreende isso, a gente começa a querer fazer a vontade de Deus. Não para ser salvo, não por interesse. Porque eu conheço pessoas que vivem fugindo do pecado, não para agradar a Deus, mas para fugir do inferno. Primeira preocupação quando peca, meu Deus, perdi a salvação. Perdeu a salvação? Não fez nada para conquistar. Meu Deus, perdi a salvação, pequei. Muitas vezes é um convertido de verdade, só que o medo dele do inferno é tão grande que ele esquece que ele desonrou a Deus. Mas quando a gente crê na graça, quando a gente crê no Evangelho de Cristo, a gente fala, Deus, perdão, porque eu pequei. Embora o meu pecado não anule o que Cristo fez na cruz por mim, eu não quero viver sujeito ao pecado, submisso às minhas velhas práticas. Deus me perdoa, converte o meu coração diariamente e me santifica. Está vendo que a perspectiva muda? A gente faz a mesma coisa com um objetivo diferente. O Evangelho nos liberta dessa mensagem escravizadora, de que eu preciso o tempo todo ficar fazendo o que é certo para manter o que Cristo fez. Gente, isso é horrível. Converso com pessoas que passaram por isso e conseguiram se libertar dessa mentalidade. Fala, cara, eu vivi um inferno todos os dias. Era um inferno para mim todos os dias, porque eu estava sempre com a sensação de que eu perdi a salvação. Sempre fiz o suficiente. Cristo fez o suficiente. Suas obras te salvassem, não era necessário que Cristo viesse. Deus falou, Jesus, meu filho, eles de cumprir a lei. Eles não têm condição alguma de cumprir os mandamentos. Por mais que eles se esforcem, por mais que eles sejam cuidadosos, zelosos, eles não vão conseguir ser salvos pelas obras dele. Adão só precisou pecar uma vez para ser expulso do paraíso, para a gente ver o grau de justiça e de santidade de Deus. Agora a gente achar que ao longo da nossa história a gente vai conseguir escapar do fogo, porque a gente se esforçou aqui na terra, isso é cuspir na cruz, isso é tirar a glória que é de Cristo. Cristo é o nosso Salvador. A gente crê nessa mensagem, aceita e descansa
na graça de Deus. E por gratidão a gente fala, Deus, eu quero viver em santidade. Eu quero viver em santidade para Ti. É a maneira que eu tenho de honrar tudo que o Senhor fez. É dedicar a minha vida ao Senhor. E nada mais. Então, você que tem vivido esse dilema, essa crise diária. Porque, gente, só crente de verdade tem crise com o pecado. Se você está o tempo todo com medo de ir para o inferno, o tempo todo preocupado, para mim isso é sinal de que você é convertido, mas não entendeu ainda que você não tem participação na tua salvação. Você participa na santificação que ainda não é mérito seu, é do Espírito Santo. É uma obrigação sua, mas quando você faz isso, o mérito não é seu, é do Espírito Santo que te capacita. Se você tem carregado esse peso nos ombros, joga fora esse ensinamento dos judaizantes e se agarre à cruz de Cristo.